do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos. Os homens e os vivos que o tome em consideração. Melhor é amargo do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. 5. Melhor é ouvir repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim de todas as coisas, o seu princípio é melhor, é o paciente do que o arrogante. Não se apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas porque foram os dias passados melhor do que estes. Pois não é sábio perguntar assim? Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para o que vem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus faz tanto este como aquele, o que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que parece a justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. 16. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Bom é que retenhas isso e também daquilo. Não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que agem na cidade. Não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo e amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros, somente até aqui. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos dar uma esmiuçada aqui nesse texto para os irmãos estarem entendendo. Eu quero que os irmãos deixem a Bíblia aberta para vocês acompanharem. O primeiro, capítulo 7 de Eclesiastes, verso 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Irmãos, a fama do homem, da mulher, todos o desejam, todos querem fama. Todos querem ser conhecidos, todos querem ser destacados nas redes sociais, todos querem se mostrar aquilo que tem, uma sabedoria, um conteúdo, algo que vende, e tentar desmiuçar aquilo. A fama tem um unguento precioso. É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Por que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? Porque todo aquele homem ou mulher que nasce, ela nasce sabendo que precisa passar por um processo nessa terra. Porque eu mesmo, se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu não tinha desejo de nascer. Eu não tinha. De mesmo viver nessa terra, que é uma terra corrompida, difícil, ainda ter o risco de eu ir para o inferno, eu não tinha interesse nenhum de ter vindo dessa terra. Então, por que ele está falando que é melhor a morte do que o nascimento? Porque nós, depois que passamos a conhecer Jesus, Ele nos passa a dar salvação. Então, através dele, a morte nele
É isso que o texto está dizendo. A morte em Jesus é vantajoso para as pessoas que o seguem. O cristianismo, ele não tem sentido nenhum se nós morrer fora de Jesus. Ele não faz sentido nenhum para a nossa vida. A gente morrer fora de Cristo. Eu achei interessante o que a irmã de Leusa falou aqui, antes dela abrir, que a gente está preparado, porque o correto, irmãos, que ela falou que a gente está preparado, por quê? A gente precisa tomar cuidado na volta de Jesus, ele não voltar e não pegar o ser sujo, o ser corrompido, o ser com as vestes sujas e não limpo. A gente participa às vezes de culto, de ensino, mas às vezes a gente não consegue tirar a sujeira da nossa roupa. Aquele que é imundo, continua na imundície. Está lá em Apocalipse, né? Se eu não me engano, 22:11. Vai falar sobre isso. Então, isso fala que é melhor a gente morrer, mas morrer em Cristo, do que o dia do nascimento. Porque a gente nasce, e se a gente morrer fora de Cristo, a gente já está condenado. Porque a Bíblia fala em Isaías 43, se eu não me engano, verso 11, fala que nenhum outro há salvação. Então estou falando de Jesus Cristo. Não precisa a gente carregar um trelo de 4 folhas, uma estátua de Jesus num dedo, um pingente que beijar ele, um crucifixo no pescoço. É cheio de pessoas dentro da igreja com isso, esse colar no pescoço. Não é isso que vai te salvar, porque o Deus, ele é vivo. Aleluia! Ele não está habitado nessas coisas. Ele não está garranchado num crucifixo, num anel que tem o colar, que tem uma cruz dele, não. Ele é um Deus vivo, ele habita dentro de nós. A gente alimenta todo dia. A Bíblia fala que temos que matar um leão por dia. Os irmãos estão entendendo? Amém. O 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete, pois naquela vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Aqui fala de velório. O que ele está falando? É melhor a gente ir à casa de um luto. Quem que gosta de ir em velório? Que levanta a mão. Eu não gosto. Mas o que é que o texto está dizendo? Que é melhor a gente estar num velório do que num banquete. Porque lá a gente vai ver o fim de todos. Lá a gente vê que todos vão passar por aquele processo. Porque a morte é certa e a hora é incerta para cada um de nós. Nós não... A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. Então nós podemos deitar e amanhã ser morto. Porque a vida, Deus, ele é o Deus que traz e tira a vida. Ele dá e tira a vida. Se a gente for no livro de Reis, ele vai falar isso quando ele falou com Naamã. Porventura não sou o Senhor que dou que tiro a vida? Ele que dá e que tira a vida. Então, irmãos, lembrando, melhor a gente estar no velório. Se morrer, eu mesmo não gosto não. Esses dias morreu uma avó de um amigo meu que vai muito na loja lá tomar café. Eu fiquei todo sem jeito, não consegui ir. Porque você chega lá, você não sabe o que você faz. Você fica todo estranho. Você não sabe se você vai lá ver o morto, se você vai cumprimentar os entes queridos, o que você faz. Você não sabe. Mas o texto está dizendo que é melhor a gente ir. Então, às vezes, se você não está lembrando disso, passa dessa força, que eu mesmo preciso fazer isso. Se morrer um vizinho seu, alguém, vai no velório, porque é melhor você estar lá do que num café com ele. 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza no rosto se faz melhor o coração. Eita, que coisa, hein? Melhor você estar magoado que você está sorrindo, não é para você ver que trem pesado. Porque na tristeza que Deus sonda o nosso coração. Ninguém, irmão, está com a vida financeira boa. Ninguém, aquele que está com a casa, com a família toda boa, busca a Deus como um que está magoado. Ninguém. Isso quem falar para mim, eu não acredito. Quem está bem busca Deus como um triste busca, como uma pessoa que está magoada. Isso está falando disso. Então é melhor a gente estar magoado do que sorrindo. Porque o magoado, todos os dias a gente já chegou aqui, os irmãos estão tristes, e temos nós para consolar, temos nós para dar uma palavra de apoio. E quantas pessoas precisam disso? De dar uma palavra de apoio, de dar uma palavra
emotiva, motivação para aquela pessoa, que às vezes a gente teve um trabalho cansativo ali, a gente teve um relacionamento atribulado, ou a gente é casado e tem um relacionamento atribulado, que isso pode acontecer. E quantos de nós não estendeu a mão para uma oração? E que a Bíblia nos diz para a gente ungir as pessoas, impor as nossas mãos. A gente não se vê isso mais. Isso está nas cartas de Paulo, só vocês lerem. Eu não vou falar aqui o texto, que o assunto não é esse. Quantas vezes impor as mãos e curar os enfermos? Porque a enfermidade existe, irmão. Não precisa você crer que Jesus, Deus, ele cura o espiritual, mas ele deixou os médicos, que as doenças existem, para a gente buscar. Não precisa você pôr na sua cabeça que tudo porque eu creio, não precisa você enfiar isso na cabeça, não. Porque você está indo fora da palavra. Porque os médicos é para os doentes. Então, a cura é para as coisas espirituais. Você acha que eu estou passando mal com a dor no joelho, ou sinto dor no joelho, não vou tomar um Torcilax? Não, lógico que eu vou tomar. Vou ficar parecendo um banano deitado na cama lá, lisando minha perna? Eu não. Um Torcilax e puf, cai e durmo bonito. Eu não estou dormindo ali de noite, nas madrugadas, vou lá, serro o maracujá no meio, que eu sei que ele é um tranquilizante, puf, não vou tomar, não. Vou escutar quem? Eu sei que me faz bem, puf, cai e desmaia. Então é para essas coisas, aqui fala de coisas espirituais, tem coisas que são naturais. Uma dor no dedo, arrancar uma unha, são coisas naturais. Cortar, dá um corte aí, vai lá e sei então, dá um corte e vai lá e sei e costura então. Põe sua mão e fala que Deus vai te curar aí. Não tem pessoas com essas fé mais, irmão. Não existe pessoas como os profetas de antigamente. Essas pessoas eram santas, elas buscavam a santidade. Não tem homem nessa terra que busca santidade que esse povo buscava mais, não. Não se vê isso mais, não. Não se vê milagre como acontecia na época de Jesus, dos profetas Elias ali. Não se vê. Porque a palavra fala para você se santificar, mas a pessoa prefere ficar mais no pecado que se santificar. Você acha que Deus vai falar com você? Aonde? Porque senão ele fala que ele não muda. A santidade no cristianismo ela é importante. Os irmãos entenderam sobre alegria, tristeza? 4. O coração do sábio está na casa do luto, mas o insensato na casa da alegria. O coração do sábio está na casa do luto. Então ele vai ao velório, ele consola o lutado ali, né, que perdeu o ente querido ali, ele consola. Os outros não, vai para a farra, para a alegria, para as orgias. Coração do sábio. Então a palavra é de conselho. Quem deu conselho foi o sábio. Foi Salomão. A Bíblia diz que não teve homem nenhum mais sábio do que ele. Sabemos que Jesus é o próprio Deus. Falando de homem, que Jesus é o próprio Deus. Tem ninguém mais sábio que ele. Então, desconsidera o que o outro falar. Então, aqui é um livro de sabedoria. 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Ou seja, talvez você erra e você é repreendido pelo irmão. E muitos gostam? Não. Melhor ser repreendido por um sábio do que ouvir a canção do insensato. E quantos insensatos chegam no seu ouvido e para te dar conselho, ele te dá conselho só fora? Igual, chegou um gaúcho lá para trocar o pneu essa semana. Né, eu vou largar minha mulher. Eu falei, se você não larga, não. Eu vou largar minha mulher. Meu conselho é para você não largar. Não, mas eu vou largar. Eu vou dizer, meu conselho é para você não largar. Por mais ruim que seja, continua quieto. Não, mas já não está aquele... Meu conselho para você continua o mesmo. A decisão é sua. Agora, se uma pessoa estiver amigado, se não estiver dando certo, fala, pula fora. Pula fora. Casado não. Eu nunca vou escutar um conselho de uma pessoa casada eu falando para ele separar. Eu não. Porque a Bíblia me dá outro parâmetro. Agora, amigado eu dou um conselho. Larga. Você não está casado? Sai fora. Fora logo. Pula no barco. Fura essa canoa.
6. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. A risada do insensato. Quantos insensatos debocham de um cristão? Debocha, você está com a Bíblia debaixo do braço. Hoje muitas pessoas estão dentro da casa de Deus e não leram a Bíblia, porque tem vergonha. Eu não, minha Bíblia é toda rasgada, eu comprei ela em 2010. Olha que mulamba que tá. 2010. E vai continuar assim. Porque ela está tudo marcada, é a Bíblia que eu estudo. Não tem vergonha nenhuma. Vergonha nenhuma de carregar. Nenhuma, debaixo do braço. Eu me lembro que quando eu converti, tinha pouco tempo. Ela transcultural era em cima do domando ali, o domando tinha pegado fogo, o supermercado tinha encerrado. Eu subi pra cima ali e tinha uma turma de gente lá que eu fazia trilha e falou: olha lá, Nelinha vai lá, Bíblia andando debaixo do braço. Só passei direto. Só fiz assim, completei a turma e passei. Não tem ideia pra esse tipo de gente não. Porque o meu compromisso é com o Senhor, não é com o homem nessa terra. Porque o homem e a mulher não vai me salvar. Somente quem pode salvar é Jesus. Glória a Deus. 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. A opressão faz endoidecer o sábio, e o suborno corromper o coração. Suborno. Falou a palavra aqui, suborno. Quantos são subornados? Nós vemos isso no meio político. Quantas pessoas se diz cristão? É pagado uma propina, ele se corrompe. Muita gente é vereador, está dentro da igreja, ele se corrompe. Muita gente é prefeito, se corrompe. Vemos matéria disso aí, preciso explicar para vocês não. Vocês pesquisar aí, tem vídeo rodando aí, vocês sabem, se corrompe. Quantas pessoas estão numa vida errada, pecaminosa, prega no dia de Santa Ceia e manda o outro tomar ceia porque ele está vivendo uma vida torta? Quem dá conselho, irmão? Muitas das vezes não é um conselho de Deus. O tema que é sobre conselho, muitos dão um conselho porque eles estão vivendo aquela vida e eles querem transferir aquilo para você errado. Eles estão vivendo uma vida porca e quer que você tome ceia de qualquer jeito. Eu expliquei sobre isso aí. Tem muita gente dentro da igreja adoecendo porque está tomando ceia não em santidade. A ceia é para ser em santidade. Porque você tem que examinar você. Tem muita gente traindo a mulher, trai a mulher no sábado, no domingo é a ceia, está lá. Adoecendo dentro da igreja. Isso está falando de espiritualidade. Adoecendo. 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o fim da coisa. Tudo, irmãos, tudo que a gente começa, a ansiedade vem, não vem? Igual o irmão, vamos pegar um detalhe do irmão parecido aí. Eu pego a estrutura dessa aqui, tudo começo, não, que dia que eu vou acabar, eu venho, marco esse ponto aqui. Tudo no princípio era mais acelerado, não é tudo? Mas o melhor é o quê? O que eu estou falando? O fim. Estou dando um exemplo claro para vocês entenderem. Isso aqui, irmão, eu só li uma vez. Eu estou explicando a vocês. Eu só li esse tema uma vez, ó. Li isso aqui ontem uma vez só. Estou esmiuçando os versículos. Isso é Deus que está falando conosco. Quando que é melhor você ver a obra pronta? Está falando de quê? Vamos ver de novo. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Como que é mais melhor você ver aqui terminado, pintado, do que o começo? Então na nossa vida, irmão, o melhor é o fim. Então é melhor você morrer com Cristo. Que a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, está aqui o fim, será salvo. Então o fim será melhor do que o começo. Nós começamos ali, foi o primeiro amor, aquela vontade de pregar, anunciar aquilo que não conhecia. Mas o fim é melhor, porque se a gente morrer salvo no fim ali, nós podemos dizer, valeu a pena. Aleluia! Valeu a pena a gente deixar prostituição, a gente deixar roubo, a gente deixar injustiça, a gente deixar de pagar o irmão. Valeu a pena a gente andar certo nos caminhos de Deus. Melhor é o paciente do que o arrogante. Vamos falar aqui, vou pegar um exemplo aqui de relacionamento. Melhor é o paciente. Quantos de nós já se envolveu com um relacionamento e tivemos paciência, acreditando que aquela pessoa mudaria e ela não mudou?
Quantos de nós deu oportunidade a um funcionário e vai mudar, paciência, fala de paciência. Ele não mudou. É melhor a paciência do que o arrogante. Muitas vezes ele estressa você, mas, né, no meio dessa paciência você se estoura e vira um arrogante. Tem que dar uns gritos, tem que dar uns tapas na mesa, pega uma ferramenta e bate essa na mesa. Então é melhor a paciência. E por que isso? A paciência? A paciência ela está conectada ao domínio próprio, à temperança. Eu que as pessoas dentro da igreja explosiva, pum! Não pode falar nada, peso. Eu conheço um cunhado que é obreiro. Para mim não é pessoa convertida. Para mim não. Porque ela me dá outro parâmetro. Se você não consegue ser um paciente, ter um domínio próprio, você tem uma paz e uma alegria, esse cargo não é seu. Ele é de outro. Eu falei sobre isso aí. Muitos dentro da igreja. Eu falei, foi o dia que eu preguei sobre Nicodemos. Eu falei sobre o vocacionado e o profissional. Os irmãos lembram? Amém. Amém. Desceu o porrete. 9. Não te apressas em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. O insensato é aquele que não tem compromisso com a palavra de Deus. O insensato é considerado como um incrédulo. O que é um incrédulo? O incrédulo é aquele que não crê em Jesus. Ele crê em outras religiões. E a Bíblia diz que ele é incrédulo. O ímpio, o que é o ímpio? O ímpio a gente pode considerar como desviado. Que ele vem para a casa de Deus, ele conhece a palavra de Deus, e ele vê que aquilo está estrangulando ele sai da casa de Deus, volta para o mundo, volta, o que a Bíblia fala? Quando você conhece a palavra, você tem um demônio. E se você ler lá em Deuteronômio, vai falar sobre as vezes da maldição. Aquele que é desviado é pior do que aquele que não conhece. Olha o tanto que o trem é pesado. Porque você sai, entra mais 7 demônios na sua vida. A desgraça do demônio já é difícil sair fora, imagina você com mais 7. Você está lascado. É só tribulação de intirinho. Tem paz, não dorme, pesadelo. É só inferno. No íntimo dos insensatos. Ou seja, não te apresse em irar. A ira, ela já está no íntimo insensato. Alguém já conversou com as pessoas que é nervoso o tempo todo? É irado o tempo todo. Tudo que você fala com ela é o tempo todo nervoso. O que falou que mora no coração dos insensatos? A ira mora no coração dos insensatos. O texto é pesado. 10. Jamais diga porque foram os dias passados melhor do que estes. Jamais diga que os dias passados foram melhor que estes. Por quê? Porque o presente é mais importante do que o passado, irmão. O presente, ele nos amadurece. Eu postei mesmo uma frase ontem no meu Instagram falando sobre isso. Eu crio umas frases, irmão. Sou poeta também. Crio umas frases, entendeu? Eu postei falando sobre isso. Que a força mais poderosa, depois vocês entram no meu Instagram lá, né? Lembra não, você já viu. A força mais poderosa do ser humano está na mente. Que a mente, ela tem o poder de decidir, ela tem o poder de pensar e tem o poder de agir. Não existe uma força mais poderosa da natureza humana do que na mente. Eu falei sobre isso. Pequeno texto. 10. Não, aliás. 10. Esse 10 aqui, na verdade, voltando nele, que fala dos passados. Jamais diga se o passado é melhor do que os dias de hoje. Por quê? O passado talvez você não tinha Cristo, eu não tinha Cristo. E os dias de hoje se tornam mais fáceis porque a gente sabe. Porque antigamente a gente contava com a sorte. Hoje a gente conta com o livramento. A palavra muda. Quem está no mundo fala sorte. Quem está em Jesus fala livramento. E na verdade tudo é livramento, nada é sorte. 11. Boa é a sabedoria havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. Eu quero ir lá em Salmo 119, verso 56. 57 fala assim. O salmista Davi fala assim: Senhor, tu é a porção da minha herança. Lá no Salmo 16, o versículo ele fala assim: e tu és o arrimo da minha sorte. Ele vai falar da herança também. Aqui fala de herança. Então, qual que é a herança que nós temos, irmãos? É a salvação. Jesus ele foi e deixou a herança.
Quando o pai morre, a mãe morre, não existe uma herança? Então o que Jesus fez? Ele morreu, mas tem herança. A herança é a salvação, não é dinheiro. Aleluia! Glória a Deus! Não é todo pai que deixa não, tem alguns que não deixam nada. Não, tem alguns que você fica devendo eles para eles. 12. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Quem tem dinheiro sabe que é difícil tirar ele da conta, né? Ninguém gosta de tirar ele da conta, só gosta de colocar mais. Então a sabedoria é como você protege o seu dinheiro. Quem gosta de gastar dinheiro aqui? Gastar mesmo assim, por coisas que não há necessidade. Eu sei que tem, eu também faço isso. Às vezes eu gasto com trem que não preciso nem comprar, entendeu? Não preciso nem comprar, eu compro. Então, a sabedoria na nossa vida ela é importante. Nós temos que proteger ela na nossa mente. Porque um sábio anda com um sábio. Um tolo anda com um tolo. 13. Vou acelerar aqui, senão que nós tínhamos versículo nós ler aqui, irmãos. Aqui tem muito versículo nós ler. Mas vou ir até o 14 aqui. E a gente vai passar por outros textos. Ou se os irmãos querem que eu fique só nesse tema aqui, dá para uma finalização dele também. Pode ler, a gente estuda outra matéria que tem mais estudo possível. 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Então o que ele está falando é de Deus, eu falou sobre isso de novo. Estou voltando de Deus de novo. Ei, mulher abençoada. Ela falou que a gente tem que estar na obra, irmãos. Porque quem... vamos ler de novo. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Quantos entram dentro da igreja, faz a obra, fica na obra, prega a palavra, vira pastor e sai? Quem poderá endireitar o que ele torceu? Depois volta. Vai endireitar? Vai endireitar? A pergunta é uma pergunta isso aqui para nós. Não vai endireitar, irmãos. O que ele torceu. Quem que vai mudar o que Deus fez? Eu não tenho coragem de arriscar. Você vai lá em Hebreus e ele vai falar. Quero ver se eu acho que eu tenho. Quero ler ele. Os irmãos já leram. Vamos ver se eu acho aqui. Não me lembro o versículo. Aqui, ó. Hebreus 6, 4. É impossível, pois aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificados para si mesmos. O Filho de Deus expõe ignomínia. Muitos não têm coragem de pregar isso aqui não. Muitos. Ele está falando que não vai ser a mesma pessoa. Você fica na casa de Deus, você prega a palavra de Deus, você ensina a palavra de Deus, porque você sair, você não volta igual. Não sou eu que estou falando não. Brinco com Deus aqui, vocês brincam com Deus aqui. Ninguém tem coragem de pregar esse texto, porque ele é um texto verdadeiro. O livro de Hebreus, irmãos, é o livro que eu tenho mais medo, porque o autor não tem coragem nem de aparecer. É o livro mais pesado que eu acho da Bíblia. Não é Apocalipse não, porque Apocalipse é o fim de tudo mesmo. Hebreus é o mais pesado que eu acho, porque Hebreus ele trata o irmão mesmo, o cristão. Ele esmiúça o cristão mesmo. E sumiu, o autor dele vazou, que eu acho que é o próprio Deus que escreveu. Não foi Paulo. 14. No dia, ele não tem autor. Ninguém revela quem escreveu Hebreus. Não tem. Quem falar que revelou aí, eu repreendo ele na hora. Não tem. Ele não tem revelação. Eu pensava nele. É um livro que não tem revelação. No dia da prosperidade, goza o bem, mas no dia da adversidade consideram em que Deus fez tanto como este, como aquele. Para o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Texto difícil de explicar. Eu vou ler de novo. No dia da prosperidade, goza do bem. Correto? Vamos falar em partes. No dia da prosperidade, goza do bem. Então, se você está próximo,
uma mesa farta ali, o que a gente vai comer? Comer até satuar, né? Panturrar, né? Satuar. É panturrar. No dia da adversidade, considera que Deus fez tanto, este como aquele que ele está falando, ele fala de duas coisas aqui, ó. Eu precisei ler 2 vezes para me entender. Ele fala de 2 coisas. Ele fala, considera o que Deus fez no dia bom e considera o que Deus fez no dia mau. Olha que interessante esse texto. Considera este como aquele. Está falando de 2 dias aí. Dias maus e dias bons. Maus dias, né? Você Maus está bem na dias. fartura, também você está bem na escassez. Isso. Bem na fartura, bem na escassez. Então precisamos ser gratos em tudo. Às vezes o dia que você está passando, eu até me rompi aqui. Ui. O dia que você está passando uma tribulação aí, um dia mau, irmãos, considera que Deus fez este e aquilo. Considera que Deus também está com você ali. Aleluia, glória a Deus. Considera que aquilo que você está passando na tribulação ali, está com você ali também. Glória a Deus. Este como aquele. Para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Depois dele. Ou seja, está falando do dia. Que há que não o homem descubra, pode vir bênçãos ou pode vir maldição. Por quê? Vai depender da sua consideração, a sua murmuração. Porque muitos estão passando um dia mal e fala palavrão. O apóstolo Paulo fala para a gente não falar palavras torpes. Palavras torpes são essas aí. Palavras de baixo calão. Então a gente tem que tomar muito cuidado no dia mal, você saber que Deus faz este como aquele. É interessante demais esse versículo, irmão. É interessante demais. Aleluia. 15. Eu vou ficar só nesse tema, irmão. Não vai dar tempo de a gente passar o tema, eu vou ficar só nesse tema. A gente vai dar sequência nas aulas. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Tudo isso vi nos dias da minha vida. Há justo que perece na justiça. Aqui fala, se a gente for olhar lá, na justiça. Aquele que é justo continua praticando justiça. O que é injusto continua na justiça. O que é imundo na imundícia. E o que é santo se santifica. Então isso aqui a gente pode pegar nesse contexto, que ele vai lá também. Que ele prolonga os seus dias, para você ver. Prolonga os seus dias na sua perversidade. O perverso prolonga os dias. Por quê? O perverso quer continuar na perversidade. Ele não quer mudar. Você prega para ele. Leva para ele. Não, um dia eu vou. Não, um dia eu vou. Você passa no boteco, ele tá. Você passa no prostíbulo, ele tá. Na porta, ele tá. E você prega a vida dele só desgraça. Teve um semana passada, na sexta-feira, ele falou, Nelinho, minha vida tá uma bagunça. E eu sou bem franco no que eu falo. Falei assim, como foi seu passado? Você tá passando o que você tá passando? Ruim. Então a cruz é sua. Carrega ela. Eu só posso orar para sua vida, mas a cruz é sua. Se o seu passado foi ruim, ele reflete no seu futuro. O que a gente faz aqui, irmão, ecoa para a eternidade. 16. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirá a ti mesmo. Muitas pessoas pregam isso aqui. O pastor mesmo estava sentado comigo na calçada da igreja da sede um dia e tentou me explicar. Eu falei para ele assim, por que você não fala a verdade? Você não fala. Você não pega pesado, que a Bíblia diz. A gente não pode ser demasiadamente justo, não. Não está falando disso, não. Aqui a gente vai... Eu vou levar esse texto lá em Saul. O que o rei Saul fez? Quando ele foi lutar com o povo de Amalequita, o que ele tinha que fazer? Mataram todo o povo, todo o gado e tudo. Os Amalequitas. Ele tinha que ter destruído tudo. O rei Agag tinha que ter matado tudo. O que ele fez? Ele pegou o melhor boi, o melhor banquete, o melhor gado ali. O que ele fez? Levou o rei Agag. E o que aconteceu? O profeta Samuel foi lá, na tenda dele, pegou a espada dele e cortou o pescoço do rei Agag. O profeta Samuel matou o rei Agag. Ele falou, hoje o seu reino perecerá, porque você desobedeceu. É melhor obedecer do que
sacrificar. Esse texto ele reflete lá. Então nós não temos que ser justos para o Senhor. Ele tentou fazer justiça do jeito dele. E Deus não precisa de nós. Nós temos que obedecer. Ele tentou fazer justiça com as mãos dele e levar o melhor gado. O que ele fez? Ele perdeu o reinado. Porque o Saul, irmãos, ele era um rei que ele gostava de coroa. Ele não amava a Deus. Ele gostava de coroa. Olha a diferença dele para Davi. Davi amava a Deus. Davi amava a obra de Deus. O rei Saul não. Ele gostava da coroa na cabeça. 17. Não seja demasiadamente perverso. Nem sejas louco, porque morrerás fora do tempo. Aqui continua. Eu quero pegar outro tema aqui para vocês. Eu estudei isso tem muitos anos. Esse versículo eu vou falar com ele aqui. Ele está em 1 Reis, no capítulo 1. Vai falar de Adonias. Quem conhece Adonias aí? Levanta a mão. Tem mais algum? Quem que era Adonias? Fala aí, se você conhece, você vai falar então. Adonias era o que guardou os profetas de Israel para Acabe matar. Adonias, irmãos, ele era irmão de Salomão. Ele era um dos filhos de rei de Davi, do rei Davi. Adonias, o que ele fez? Adonias, ele quis ser rei no lugar de Salomão. Também. Adonias, ele fez igual um salameiro aí, um presidente salameiro aí. Encheu o povo de salame, de trem, para falar com ele. Lula, presidente, presidente. Adonias fez isso. Adonias rumou uns 50 integrantes, pegou os cavalos e foi marchando pela cidade e falou assim: Adonias é rei, Adonias é rei, Adonias é rei. Ele fez isso. Estou refletindo nesse versículo aqui, ó. Nem seja louco, porque morrerá fora do tempo. O que aconteceu com Adonias? Ele morreu fora do tempo. Porque Adonias, ele podia ser príncipe da família real. Ele quis ser rei, morreu antes do tempo. Não queira lugar do outro, irmão. Você não pode querer lugar do outro, não. Queira o seu lugar. Deus tem um lugar para você. Quantos entram num local de trabalho, numa fábrica, e quer tomar o lugar do outro? Quer chegar porque o outro ganha mais, ele chega a ganhar menos, ele quer ganhar do mesmo tanto do irmão, mas ele não sabe que aquele irmão que está ali na frente passou por um processo lá atrás. Ele não sabe que ele teve que aprender a ser ajudante, foi desmiuçando, foi fazendo. Não tenta tomar lugar de ninguém, que você vai morrer fora do seu tempo. Adonias foi morto, irmão, porque queria o lugar de Salomão. Bom é que 18. Bom é que retenhas isto e também naquilo. Não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Bom é que retenhas isto e também daquilo. Não retires a mão. Quem teme a Deus sai. Vou frisar só o final. Quem teme a Deus sai ileso. Você teme a Deus, irmão, você tem tudo. Você tem sabedoria, porque em Provérbios vai falar que a sabedoria é o princípio do saber. É o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. E onde está o oposto disso? Vocês sabem? Oséias 4:11. O mosto, o vinho, a sensualidade tira o entendimento. Ninguém explica sobre isso. Você gosta de olhar para a bunda de mulher, eu ser homem, mulher gosta de olhar um homem para algodão fortão. Eu não sou fortão, não. Pode olhar os peitão dele ali, tira o entendimento. Por isso que é cheio de cabeça de baga, hein? Porque o oi dele está na bunda da mulher, está no corpo da mulher. Por isso que é cheio de cabeça de baga, não sabe nada. Eu sei me guardar. Hein? Amém. 19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Quantos... Vamos pegar aqui um texto que volta lá em Salomão. Lá na história de Salomão. Eu não conheço muito bem a história de Salomão, eu não estudei ela a fundo ainda não. Mas eu posso fazer um dia um estudo sobre ele.
que os reis faziam? Os outros reis de outros estados? Eles iam até onde? Salomão, a rainha de Sabá, outros reis, tudo, e levavam o quê? Ouro. Em busca de sabedoria. Amizade. E aprender com ele. Busca aqui, ó. Poderosos que agem na cidade. A sabedoria fortalece o sábio mais que 10 poderosos. Então, a sabedoria dele, ela distanciava, ó, ela refletia nos locais, tudo. E eles iam atrás dele para buscar conhecimento, buscar sabedoria, porque ele era um homem sábio. Ele sabia explicar, sabia esmiuçar aquilo ali que eu falava. 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, assim, não há homem justo. Então, o pecar, irmão, vai acontecer para nós. De nós pecar, porque nós não vai viver aqui sem pecar. Nós vai deslizar, nós vai cair. Mas nós temos que evitar. Se nós sabemos que roubar é pecado, a gente não vai roubar. A gente sabe que não pagar o irmão é pecado, a gente não vai pagar. Quantas pessoas entram na igreja e é um mau caráter, dá um mau testemunho? Entra ali por entrar, aí as bananas das menininhas novas lá, os rapazinhos novos, tá lá, entra um homem na igreja lá, tem 20 eguetados. Não, Deus me mostrou, ele é o homem de Deus. Passa a mão nela, tira da igreja. Passa a mão no homem, tira o homem da igreja. Quantos casos tem acontecido isso? Eu divido diversos na sede. Diversos. E não é só na nossa igreja, não, irmão. É em todas. Porque a mulher acredita que ele é um homem de Deus. O homem de Deus é quem está há muitos anos na igreja, que busca Deus, que persevera, que leva a palavra, que busca a palavra, que está de jejum, que ora. Ele faz parte do corpo. Não é só senta na cadeira e fica lá com outra religião, não? Qualquer, não? 21. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo e amaldiçoar-te. Ou seja, as palavras aplicadas no nosso coração. Nós temos que fazer o quê? Ensinar elas. Não usar elas como maldição. Amaldiçoar. Porque que na medida que se mede, também será medido. 22. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado os outros. Quantas vezes? Isso tem acontecido no meio de nós. Quantas vezes você xingou uma pessoa, você amaldiçoou uma pessoa, você falou uma pessoa. Isso tem acontecido, irmão. Se você falar que você está ileso, não, que um dia você ficou casca grossa com alguém. Um dia só não, né? Então isso acontece, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não amaldiçoar a pessoa, não amaldiçoa o seu filho, não amaldiçoa o seu carro. Você tem um carro ruim, um carro bom. Senhor, obrigado por esse carro. Senhor, obrigado por esse filho. Senhor, obrigado por esse marido. Obrigado por essa mulher. Agradece, faz o inverso, sim. Obrigado por essa congregação. Obrigado por esse som. Tem uns probleminhas hoje, mas glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Temos que ser gratos em tudo, que o apóstolo Paulo fala, em tudo dai graças. 23. Tudo isso experimentai pela sabedoria. Disse: tornai-me em sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Ou seja, às vezes muitos de nós falamos que somos sábios, mas não temos sabedoria, ela está longe de nós. Não é verdade? Se eu falar que eu sou sábio, eu sei o que eu estou falando, entendeu? Por quê? Porque eu não vou vir aqui falar para vocês de qualquer maneira. Então, às vezes, nós falamos que é sábio, mas a sabedoria está longe. Nós temos que tomar cuidado. Se você falar que você é sábio, seja sábio. E explica bem aquilo que você tem. Eu estou esmiuçando versículo por versículo para os irmãos entenderem. Porque são muita coisa, irmão. Isso aqui é uma riqueza de palavra para nós. Hoje esse tema aqui foi uma riqueza de palavra para nós. 24. O que está longe é muito profundo. Quem o achará? Aqui continua, o 23 continua no 24 aqui. 25. Aplique-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria.
Meu juízo é de tudo conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Procure investigar e conhecer, buscar sabedoria. Eu, por exemplo, vou dar exemplo para vocês aqui, irmão. Eu acompanho uma feira mundial desde 2009. Uma feira mundial, ela acontece de 2 em 2 anos. É só anos ímpares que acontece. Esse ano que vem tem, ela acontece em abril. É uma feira mundial, ela é na Expo São Paulo, já foi no AMB. E por que eu busco? Ele está falando, buscar, investigar, buscar sabedoria. Eu busco informação para o meu trabalho. Eu chego lá, por exemplo, a primeira vez que eu fui, eu levei um tradutor, que é um filho fornecedor meu de São Paulo, que ele fez a FISC, que é o inglês, estudou 5 anos, ele falava bem fluente, eu levava ele por ele, por quê? Lá são stand chinês, stand alemão, stand japonês, stand espanhol, tudo que você pensar lá tem, de máquina, desde o teto do carro até o pneu. Então eu buscava me informar. Essa área que eu estou hoje, eu fiquei praticamente 6 anos buscando informação. Se eu entrava ou se eu não entrava. Hoje, na cidade, eu sou destaque. Amém. Hoje eu sou referência em diagnóstico avançado na cidade e região. Chega carro no guincho. Eu já fiz serviço numa cidade chamada Juazeiro do Norte, em Vitória da Conquista. Eu já fiz serviço na cidade chamada Capelinha, que veio central para mim fazer, para funcionar. Em Bom Despacho, Araújo, eu sou referência. Por quê? Porque eu estudei antes de eu entrar. Os irmãos estão entendendo o tanto que é importante a buscar informação? O que é que o irmão Policito falou aqui na abertura? O importante de você estudar. Irmão, ninguém forma se não estudou. Muitos formam por propina, mas não sabem nada. Tudo é estudado. Eu era um homem, irmãos, que eu estudava numa sala que tinha 63 alunos. Eu era o mais inteligente. De primeira a quarta. De quinta série. De quinta série em diante, eu não quis levar os estudos a sério. Eu formei no ensino fundamental até o terceiro grau. Eu não quis levar os estudos a sério. Hoje eu vejo tanto que o estudo faz falta. Então, na área que eu entender, hoje eu estudo. A área que eu estou, eu estudei 11 cursos esses dias, eu fiz mais um, já fiz 12 cursos. E não sei nada ainda. Porque os carros estão se renovando. Minha área de diagnóstico avançado estão renovando, estão atualizando. Hoje tem carro híbrido, tem carro elétrico. Tudo mudou. Você nunca pega um carro que está com a falha e acontece com o outro que está com outra falha. Tudo é novidade. Você nem sempre pega o mesmo. É muito raro isso. Amém? Amém. 26. Achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões, que for bom diante de Deus, fugir dela, mas o pecador virá o seu prisioneiro. Misericórdia. Olha, irmão, a coisa mais amarga que o Salomão falou, que a mulher, e ele pode dar aula para nós, que ele teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ele era um homem que teve 1000 mulheres. Pode escrever livro igual a Braquiária ali, não cabe. Ali tem estudo. Eu sou um homem que estou 42 anos, eu tive 11 namorados. E esse homem teve 1000. Eu tenho que ficar caladinho. Caladinho. Eu posso escrever um livro, mas eu tenho que ficar caladinho. O que ele falou? Que a mulher é mais amarga do que a morte. Vocês estão terríveis, mulher, tá vendo? Estou falando aqui, não sei o que estou falando não. Eis o que achei, diz o pregador, conferir uma coisa com outra para o respeito delas, formar o meu juízo. Juiz que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em coisas astúcias. Encerrou os 7 irmãos. Então, é uma palavra de Deus para a nossa vida. A gente vai ler alguns versículos, que dá tempo ainda da gente ler. Então, experiências para nós, irmãos. Nós tivemos experiência aqui nesse estudo de sabedoria, conselhos, sobre conselhos. Seja sábio. Se você é sábio, anda com o sábio. Se você é tolo, não anda com o tolo, anda com o sábio. Porque do sábio você vai sugar sabedoria.
Do sábio você vai sugar riquezas profundas. Você vai sugar coisas que você não viu, porque o sábio vai te ensinar o caminho reto. O sábio vai te ensinar onde você pisa. O sábio ele vai te dar não uma profundeza, mas ele vai te dar uma linha reta de raciocínio. O sábio ele tem redes de história. O astuto não. Ele tem profundezas de morte. O sábio ele tem uma visão lá na frente. O astuto não. Ele tem visão na cova. O sábio ele instrui a quem ele quer, porque ele anda com quem ele quiser, porque ele tem sabedoria para dar e vender, porque Salomão tinha sabedoria para vender, porque eles eram recheados de ouro, porque ele vendia sabedoria, porque ele realmente era sábio. Quantos de nós se perdemos porque não andamos com sábio? Então, irmãos, a partir de hoje seja sábio. Anda com sábio. Se você não tem conselho para dar, busque conselho de quem tem. Busque de quem tem sabedoria. Porque você não ensina aquilo que você não sabe. Você ensina uma experiência que você tem ou aquilo que você realmente sabe. Se às vezes uma pessoa muitas vezes me pergunta, eu falo, eu não sei te explicar isso. Mas se você quiser, eu buscarei informação e te explico. Eu ensino o que eu sei. Eu não ensino o que eu não sei. Porque a sabedoria, ela é considerada como prudência. Nós temos que ser prudentes. Nós temos que ser mansos como a pomba e prudentes como a serpente. A serpente, muito raro, ela errar o bote, porque ela é prudente. O que é o prudente? Aquele que não sofre dano nem erro. Então a serpente, ela você passa, ela pega. A gente tem que ser manso como a pomba, que é o Espírito Santo de Deus sobre nós. Porque aquele que responde com rapidez, ele é tolo. Não seja rápido nas suas respostas. Antigamente eu era, hoje não. Hoje eu penso antes de eu agir. Amém? Vai dar tempo da gente falar uma remessa de versículos aí. Sobre sabedoria. Começamos pelo pastor Carlos. Atos 9, 23. Irmãos, por favor, guarde só o seu versículo. Não fica perguntando não. Grave o seu versículo. A irmã Paula, Atos 25, 12. A irmã Dilma, Atos 6, 12. Irmão Aparecido, Mateus 27, 7. Irmão Antônio, Salmo 81, 12. Irmã Edileuza, Josué 9, 14. Irmã Odete, Salmos 83, verso 3. Todos gravaram o versículo? Alguém ficou em dúvida? Eu já achei o. Pode ir? Ajuda? Quem tem dificuldade ajuda o outro, irmãos. Porque aqui é para ensino mesmo. Mateus, Marcos, Lucas e... Pode, eu vou enxergar as dois. Glória a Deus! Quem achou pode ler o primeiro. Atos 23, 11, 29, 23, né? Isso. Glória a Deus. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Então o que eles fez? Os judeus tomaram conselho de si de matar. Isso é um conselho bom, irmão? Não. Então, o que fala sobre conselho? Tem conselho? Tem conselhos bons, conselhos. Todos os conselhos podemos acatar? Não. Sim ou não? Não. Podemos dizer amém para todos? Não. Não, claro que não. Podemos tratar todos iguais? Não, claro que não. Ele falou assim, aí está repreendido. Como você vai tratar uma pessoa bem se ela te trata mal? Como você vai tratar uma pessoa grossa, sempre sendo grosso com você, você vai tratar ela bem? Não. Próximo. Atos 25, 12. Atos 25, 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Para César apelartes, para César irar.
Que é de César, né, irmão? Que é de Deus, é de Deus. É verdade? Próximo. Salmo 81, 12. Por isso os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguisse seus intentos e desejos. Seguiu o coração teimoso. Então ele entregou e seguiu o coração teimoso. Existe gente teimoso ou não existe? Existe. Você fala, o filho do cão não muda. Você ensina, te pede conselho e não muda. Fala, está acontecendo isso e isso. Ô irmão, vai por esse caminho e continua pelo mesmo caminho. Irmão, mas está acontecendo, muda, irmão, faz isso aqui. Ele continua na perversidade. Então tomou o conselho para si mesmo e Deus deixou. Se lascar, resumindo. Próximo. Atos 6,12, de irmã Dilma. Subverá o povo aos anciões, os escribas e investidos o arrebataram, levantando-o ao simétrio. Irmãos, vocês me perdoam. Ela olhou, parou. 8h35. Isso é 9 horas. Vocês me perdoam, parado. Você tá doido pra ele? Que vergonha. Não, parou. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos finalizar, né, irmão? Amém. Os versículos em Mateus 27:7. Velho não. É o irmão Priscila. Eu. Vamos finalizar para a gente concluir. O irmão Priscila dá a bênção para nós aqui. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura do estrangeiro. Tendo conselho deliberado. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro Então, para a sepultura do estrangeiro. Então para ele comprar esse campo, o que ele fez? Buscou conselhos. Então não vamos estender mais não, vai o próximo aí. Quem que é o próximo? Sou eu. Josué 11:14. E todos os despojos desta cidade e o gado os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fogo deixaram com vida. Nada deixaram com vida. Então tem conselhos, irmãos, também que é para a morte. A gente tem que tomar cuidado. Morte espiritual, morte física, é a mesma coisa. Qual o conselho? Vou dar um exemplo para vocês aí, pegando essa direção do Edileuson. Você mexe com drogas, você é um traficante, você vai dar um conselho para a pessoa, não pode entrar que é bom, área boa. Conselhos de morte. Então não vou estender mais não. Finalizou. O último é Salmos 83:3. Finaliza aí, irmão. Clamaram sustentamente contra o teu povo. Não precisa abrir. Lê de novo. Fechou, né? Eu estava prestando atenção aqui. Amém. Glória.